aparecer. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Crefito 2. A todos que estão chegando, uma boa noite. E hoje teremos a presença ilustre da doutora Lígia Maria, para poder falar um pouquinho com a gente sobre integração sensorial, da teoria à especificidade da sua prática por terapeutas ocupacionais. Hoje nós vamos ter um ótimo bate-papo. Doutora Lígia. Olá, minha querida, boa tarde. Não, boa noite já, 6:01, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá me escutando bem? Tô sim, você também tá me ouvindo bem? Oh, tá sim. Essas coisas quando funcionam, funciona, né? Verdade, estreita laços, na estreita distância, Rio de Janeiro, Campinas. Isso, praticamente do lado. Do lado, saudades grandes, viu? Eu também, muita. Desde já o Crefito 2 agradece pela sua disponibilidade para a gente bater um papinho, né, sobre integração sensorial, né? Então a gente está deixando os terapeutas ocupacionais chegarem. E com isso eu gostaria, doutora Lígia, que a senhora se apresentasse um pouquinho para os cariocas e para os demais terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e pacientes, usuários que estejam nessa live conosco nesse início de noite. Vamos lá. Bom, eu sou Lígia Carvalho, sou terapeuta ocupacional, sou daqui de Campinas, né, do estado de São Paulo. Trabalho, sou uma das proprietárias também da Clínica Ludens, e estou aqui nessa trajetória como terapeuta ocupacional já há muitos anos, né? Me formei em 81, e assim, sou uma apaixonada, uma apaixonada pelo que eu faço, e tudo assim, tudo que a terapia ocupacional tem me proporcionado, né? Então, como terapeuta mesmo, como professora, enfim, né, como agora fazendo lives, né, que é uma coisa que para mim, né, foi uma novidade, foi uma coisa muito boa, na verdade, né, Simone, que a pandemia trouxe coisas tão tristes para a gente, mas também trouxeram coisas muito boas, e essa possibilidade da gente conseguir estreitar laços e ficar mais próximo, poder falar um pouquinho daquilo que a gente faz, né? Porque esse assunto, e que eu fico muito feliz e já de pronto muito agradecida ao Crefito 2 por lembrar e me chamar para falar de um assunto que eu quase não gosto de falar, né, Simone? Só tem que tomar cuidado, porque senão eu disparo e engato uma primeira, e assim, e justamente porque a integração sensorial, né, que é o assunto que a gente vai falar um pouquinho hoje, ele faz parte essa teoria, essa abordagem, entrou muito cedo na minha vida profissional, né? Eu, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar de integração sensorial, eu estava no 3º ano da faculdade, imagina, né? Isso lá em 79. Mas assim, ali a hora que eu escutei aquela conversa, eu falei, não, eu tenho certeza que é isso que eu vou estudar, né? Embora naquela época não tinha nada praticamente aqui no Brasil, né? Então, depois que eu me formei, depois de uns 5, 6 anos, então eu fiz a minha primeira formação em BH, né, na Universidade Federal, e dali para cá, né, eu sempre trabalhei muito estudando mesmo, né, fazendo a minha formação, e sempre me interessei por esse assunto, e mais que tudo, vendo o quanto a terapia de integração sensorial, a aplicação dela é algo que a gente consegue ver em várias áreas da atuação do terapeuta ocupacional, né? Principalmente, eu acredito, dos terapeutas ocupacionais que trabalham na área infantil, né? Porque é que eu falo, a integração sensorial é a cara da terapia ocupacional, né? Na pediatria. E eu não vejo, né? Quer dizer, eu não me vejo cuidando, tratando de crianças, sem utilizar a integração sensorial. Embora eu sempre digo, né, antes de tudo, muito antes de eu pensar
que existia a terapia, que existia a teoria da integração sensorial, eu escolhi fazer terapia ocupacional, né? Então, assim, antes de tudo, eu sou terapeuta ocupacional, né? E também trabalhei em várias outras áreas, né? Fiz a minha formação no BOBAT, também fiz especialização na terapia da mão, depois fui fazer o mestrado na Unicamp. Enfim, eu fui construindo toda uma carreira tanto acadêmica, né, porque fiz o mestrado, as especializações, mas também uma carreira muito voltada para a clínica, né? Então, Simone, isso difere um pouquinho, né? Porque eu sempre acreditei na minha vida, né, profissional, que a teoria explica a prática, com certeza, né? Mas uma prática também sem teoria, ela não tem sentido. Então, eu acho que eu pus tanto isso na minha cabeça que eu sempre trabalhei nas duas vertentes, né? Acho que, por um lado, o fato de eu não ficar tão envolvida só no mundo acadêmico, não me deu tanta oportunidade de desenvolver pesquisa, por exemplo. Né? Porque é difícil para quem está na clínica, e ainda uma clínica como o tanto que eu estou ainda na clínica, né? As horas de trabalho que eu fico, que me dedico hoje, mais que tudo, nas avaliações, é difícil da gente conseguir contemplar as duas coisas, né? Mas eu acho que isso tem a minha cara, né? Eu acho que eu não conseguiria, de fato, ser só uma teórica, mas eu também sempre tive uma questão, assim, muito preocupada, muito de me instigar a buscar a mesma teoria, né? Nada, assim, eu conseguia ver de uma forma superficial ou que eu não conseguisse encontrar na teoria ou que eu não embasasse aquela minha prática em cima da teoria. Né? Então, eu acho que essa curiosidade, eu tenho que entender por que isso acontece, por que será, até para poder avaliar se a minha prática estava sendo efetiva ou não, por essa razão que eu também busquei a carreira acadêmica. Né? Então, hoje eu dou aula, né? Dou aula em duas especializações, não trabalho na graduação, porque não daria tempo de eu contemplar isso, né? Mas trabalho na pós-graduação, e que assim, por isso que eu falo, eu sou muito feliz no que eu faço, porque contemplo as duas coisas, né? Consigo ensinar, que isso é algo que me dá muitíssimo prazer, mas também consigo tratar, consigo ajudar famílias, consigo avaliar, né? Hoje a gente tem recebido, né, crianças do Brasil inteiro, né? Então é interessante isso. Tanto eu recebo as crianças do Brasil inteiro, de famílias, né, que me procuram para eu poder avaliar, e também aqui da minha região, que é de Campinas, e também ensino gente do Brasil inteiro, né? Então foi uma coisa engraçada isso, né? Engraçada e muito boa, né? Porque aí a gente consegue unir as duas situações. Então, acho que é isso. Não sei se tem só eu falei muito de mim mesma, mas assim, né? Também a gente pode ir conversando, e alguma coisa que eu for lembrando, eu posso ir também conversando sobre, né? Bacana essa troca, né, Lígia? Que você estando em Campinas, mesmo tendo os usuários do Brasil todo, nós, terapeutas ocupacionais que buscamos essa capacitação, essa troca, né, até mesmo interestadual, intermunicipal, é bacana a gente saber o que está sendo feito nos espaços, né? E saber o quanto ainda que a sociedade precisa conhecer efetivamente o trabalho da terapia ocupacional, o que ela pode proporcionar. Né? Nós que trabalhamos na área da neuropediatria, que somos apaixonados, né, por criança, a gente sabe que o trabalho precoce com eles, até mesmo dependendo de cada quadro, né, que a criança vem apresentar, o quanto de evolução que a gente consegue proporcionar para essa criança na independência, nas qualidades, né, de vida, de atividade de vida diária, de socialização. Né? E o bacana, como você disse, que tem essa oportunidade de estar fazendo essa troca com seus alunos e até mesmo com as famílias, é saber o quanto de desempenho você consegue, assim, não só ocupacional, mas social, emocional, né? Que você vê essa via de mão dupla. Isso é muito importante, né? Muito bacana ter essa troca.
Uhum. Não tem dúvida. E assim, né, Simone, eu acho que até ampliando mesmo a nossa área de atuação, né, eu já vou falar um pouquinho mais da integração sensorial, eu acho que esse é o tema, mas assim, eu na terça-feira eu não consegui, no horário, né, da live do Prefito 2, eu não consegui, eu estava ainda trabalhando. Mas depois eu fui escutar. E assim, né, como eu fiquei pensando, né, olha, você vê, numa mesma semana, são duas terapeutas ocupacionais que estão falando, e de áreas tão distintas, né? Assim, e que lindo o trabalho, né? Da gente ver o trabalho hospitalar, e não é porque eu tenho todo esse tempo de formada que, assim, quanto que eu aprendi com aquela live? Né? Porque não é a minha área específica de atuação, né? A gente, e assim, e um tema tão atualizado, né? Então, assim, o quanto que, lógico, a gente sabe da terapia ocupacional aplicada na, 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 na área hospitalar. Mas, e a terapia ocupacional aplicada na área hospitalar, mas nesse momento da Covid, né? Então, assim, eu achei muito bonito vamos dizer assim, esse pensar novamente, né? Então, qual é a nossa proposta agora? A gente sempre soube qual era essa atuação, mas a gente é a mesma atuação quando a gente fala do Covid, quando é uma situação emergente, que a gente teve que rapidamente repensar qual seria a nossa contribuição, né? E assim, até se você me permite, né, Simone, assim, pegando até um pouco esse gancho, assim, até para entender um pouquinho da integração sensorial, em que momento histórico, né, que ela vem e que ela entra na vida da terapia ocupacional. Porque eu penso assim, né, por que eu estou fazendo essa analogia, né? Hoje, a gente pensando na terapia ocupacional hospitalar, mas com foco tão voltado para o Covid, lá nos anos 60, quando a Diners foi convidada para poder fazer um grande estudo, porque existia uma preocupação naquele momento nos Estados Unidos, que, lógico, Deus me livre que não era uma pandemia, né? Mas era também um problema que surgia e com muita necessidade de buscar qual seria e como um terapeuta ocupacional poderia atuar naquela área, naquela área para aquela demanda de problema que estava aparecendo naquele momento. Então, você vê, e que então, por essa necessidade, naquele momento que também era emergente, também surge uma teoria. Né? E surge uma teoria a partir do quê? Naquele momento que a Dinésia é convidada, né, para poder solucionar um problema que aqui no momento aparecia, qual era o problema? Eram as crianças que tinham distúrbio de aprendizagem, mais que tudo. Então, e aí num momento qual era a nossa área de atuação? Né? A nossa área de atuação ali que nós fomos formados, e aliás, a nossa profissão veio para essa demanda, eram para aqueles pacientes, aquelas condições que passavam pela área neurológica e pela área ortopédica, né? Até principalmente por conta do pós-guerra, né? A área de reabilitação se desenvolveu muito aí, logicamente o BOBAT, CABAT, todas essas outras teorias que eram voltadas para o neurológico e para o ortopédico, também desenvolve em cima de um momento que tinha muito essa necessidade de se criar técnicas, abordagens de tratamento. Mas como nós, terapeutas ocupacionais, naquele momento, como nós trataríamos as crianças que tinham distúrbio de aprendizagem? Né? Qual era o recurso? Baseado em que teoria a gente tinha naquele momento para poder atender essas crianças? Então, nesse momento é que aparece, né, que surge a Diners, que já, logicamente, trabalhava na universidade, e ela vai entender que dificuldade era essa criança que estava lá na escola, que estava na escola, e que não era necessariamente um problema neurológico de base, não era um problema ortopédico, não era uma deficiência mental, e essa criança não conseguia aprender. Né? Por quê? O que passava, né, com essas crianças que a dificuldade era tão grande da aprendizagem? Então, nesse momento, ela que poderia haver algo dentro do desenvolvimento sensorial que poderia estar impactando essas outras áreas do desenvolvimento, inclusive a área da aprendizagem. Né? Então,
E aí ela começa a entender, a interpretar e fazer uma análise que nós poderíamos ter 3 sistemas que provavelmente, 3, vamos falar 4, né? Não estariam se integrando muito bem e que dessa forma essa criança, por não receber bem esses, não na verdade não receber, né? Ela não processar também essas entradas sensoriais que a gente vai chamar do sistema vestibular, proprioceptivo, tátil e o visual. Então, essas crianças tinham alguma dificuldade, que não era uma dificuldade, por exemplo, de acuidade visual, né? Porque se fosse de acuidade visual, a gente colocava o óculos, né, um aparelhinho auditivo. Não, elas tinham essa entrada sensorial íntegra, mas algo acontecia no processamento dessas vias sensoriais que essa criança não conseguia ter uma resposta, né, uma resposta adequada para aquela demanda que ela tinha, que era a aprendizagem. Então, assim, né? É uma gênia, né? É uma gênia, não sei nem se existe isso. Mas era uma pessoa iluminada, né? Porque como que ela consegue entender, né, o quanto essas respostas, né, motoras, sensoriais, sociais, né, essa percepção sensorial ruim, ou pelo menos não bem integrada, estava fazendo com que essas crianças tenham alguma dificuldade aí. Então, o estudo dela vai nessa linha. Ela vai começar a entender a função do sistema vestibular associado ao visual, ao proprioceptivo, ao tátil, né? E como que isso repercutia para o desenvolvimento dessa criança. E aí surge a teoria da integração sensorial. Evidente que nesse momento ela utiliza de algumas teorias e algumas abordagens que já existia, por exemplo, a abordagem do Piaget, né? Ela utiliza de alguns outros teóricos, o próprio Bobat, né? O casal Bobat também, que já percebia alguma coisa dessa relação sensorial e motora, né? Você trabalhar em cima do sensorial para obter uma resposta motora, mas a integração sensorial ela passa a ter uma característica muito própria. E aí existe não uma separação, mas ela cria uma identidade própria. Né? E aí a Diners, a partir dos anos 60, aí ela começa a desenvolver toda a teoria. Ela teve uma importância bastante importante, porque ela também cria um modelo de avaliação. E o mais bonito de tudo que tá, então, eu descubro que existe um problema, né? Eu coloco uma teoria sobre isso, mas como que eu trato essas crianças? E aí ela cria uma técnica, uma abordagem de tratamento que é a técnica de integração sensorial. Agora, isso é interessante que, assim, óbvio que nesse momento, como eu falei, isso era muito mais voltado, né? Esse estudo era muito mais voltado, na verdade, para as crianças com distúrbio de aprendizagem. E tanto é, Simone, que quando eu fui para BH para poder fazer o meu aprimoramento lá, eu praticamente só aprendi integração sensorial para o distúrbio de aprendizagem. Só que quando eu volto para Campinas, assim, 80% da minha população eram crianças que tinham dificuldades neurológicas, ortopédicas, mas quase que praticamente, basicamente, eram crianças neurológicas. E aí, eu vendo aquela riqueza dessa teoria, dessa prática, eu falei, não é possível que isso aqui não vai servir para minhas crianças, né? Porque, lógico que a gente, quando pensa na criança neurológica, você pensa muito mais numa disfunção primária, o aspecto motor, né? Mas também essa lesão que muitas vezes a criança tem e que causa uma lesão neurológica, ela pode ter tanto uma lesão que passa pela questão motora, mas ela tem também pela questão sensorial. E que se, nesse momento, a lesão não aconteceu em áreas, né, sensoriais e motoras, secundariamente, essa criança também vai ter uma dificuldade sensorial. Né? Porque aquela criança, por exemplo, que tem uma limitação muito grande de movimento, evidente que a exploração dela do ambiente, o acesso, ela experimentar, né, a diferença tátil das coisas, ela experimentar o movimento, ela rolar, ela bater, ela correr, ela brincar num parquinho, né? Toda essa falta de experiência que essa criança neurológica vai ter, vai repercutir também nessa questão sensorial. Né? Mas o que quando a gente pensa também na questão das disfunções sensoriais,
é também um quadro, né? É uma parcela da população que ela, como a Diners viu lá atrás, que ela foge um pouquinho da questão do ortopédico, do neurológico, né? E que a gente percebe que é uma criança que ela não... Que aqueles casos que vêm para a gente, aquelas crianças, assim, olha, ela tem alguma coisinha, né? Ela tem algum probleminha ali que está dificultando o desenvolvimento dela, mas o que é isso? Né? Qual é o nome disso? Né? Se ela não tem um diagnóstico, se ela já passou por um médico, por outro médico, por outros terapeutas e não se chega à conclusão do que ela tem. E aí é que começa a acender a luzinha amarela mesmo, para ver se não é uma disfunção sensorial. E na evolução disso tudo, né, e também com as pesquisas e tudo mais, hoje a integração sensorial ela está se desenvolvendo muitíssimo em outros diagnósticos, em outras áreas. Né? Então, hoje, o que a gente falava lá da integração sensorial no distúrbio de aprendizagem, hoje a gente vê, olha o que acontece no nosso momento aqui, mais que tudo, da quantidade que nós, né, isso não é aqui em Campinas, não é aí no Rio, né, não é em outros estados e no nosso país, isso é algo mundial, que a quantidade de crianças com TEA, né? E quanto a gente percebe que nessa criança com TEA, a disfunção sensorial é algo extremamente importante, né? E que se caso você tenha uma dificuldade maior nessa área, consequentemente, outras áreas do desenvolvimento vai estar totalmente impactada, seja no motor, seja no cognitivo, seja no social, né? Que vai, todas essas áreas também, funcionalmente, essa criança vai ter problema. Então, hoje, assim, eu acho que hoje se desenvolveu muito, né? Desde a Diners deixou um legado muito lindo, muito maravilhoso. Aliás, a gente, esse ano, ela completaria 100 anos, né? Então, a gente viu em algum momento muitas lives, né? Ou muitas homenagens a ela merecidas, né? Porque ela, de fato, ela traz algo, um recurso a mais, um instrumento a mais para nós, terapeutas ocupacionais, e que tem nos ajudado muitíssimo, nos ajudado a ajudar muita gente, né? E a gente conseguir detectar e definir muitas vezes algum diagnóstico que já está tão obscuro, que você vê aquelas famílias que estão extremamente cansadas mesmo de buscar algo, né? O que está acontecendo com meu filho, que ninguém me responde, né? Que ninguém me diz o que de fato ele tem. E é uma área que ela é bastante complexa, né, Simone? Eu acho que isso às vezes, eu acho lindo, e tem que ser lindo mesmo, porque a integração sensorial, ela é muito lúdica, né? O brincar é a base dela, o jogo, a brincadeira, né? Nós temos o privilégio de usar um recurso que é do mundo infantil, né? Que criança que não se encanta, não só as crianças como nós adultos, por um parque, por exemplo, né? A gente parece umas bobonas quando vai lá numa balança, senta lá na balança e aquilo tem o maior prazer em balançar, né? Em brincar, em rodar, em fazer atividades assim. Imagine a criança. Então, eu acho que assim, a gente na integração sensorial ter esse instrumento de uma riqueza muito grande, né? Mas também nos colocam numa armadilha no sentido de que, olha lá, botou num balanço, né? Ou brincar, ou deixar a criança lá balançar, ou rodar, ou ir numa piscina de bolinha, ou no escorregador, ó, estamos fazendo integração sensorial, né? E aí, por isso que eu falo, é uma armadilha, porque, por um lado, é um ambiente rico, maravilhoso, onde a criança tem toda a possibilidade de desenvolver muitas coisas ali, mas, ao mesmo tempo, para quem não entende, ou não entende, porque, assim, lógico, né, que as pessoas que são leigas não conhecem muito, né, da técnica, realmente vão, né, olha, nossa, mas eu vou trazer aqui meu filho para brincar, né, aí eu vou no shopping, vou num brinquedão, alguma coisa que vai dar a mesma coisa, né, o mesmo efeito, né, mas também o que mais me preocupa é muitas vezes os terapeutas terem essa ideia, né? Ou mesmo nós terapeutas, entre os terapeutas ocupacionais, né, de ter pouco entendimento dessa área,
ou por outros terapeutas, né, da equipe multidisciplinar, que não entende muito bem o que, que a gente faz num ambiente desse, né? Então, eu não sei se você gostaria, só poderia, assim, né, como é que a gente, né, poderia dar continuidade disso, porque também eu acho que uma coisa é falar um pouquinho desse ambiente. Não, é importante até mesmo você ressaltar isso, Lígia, porque realmente acontece, alguns profissionais acham que nós, terapeutas ocupacionais, simplesmente brincamos por apenas brincar. E eles precisam, né, entender, até mesmo as famílias, que o brincar para a gente é uma ferramenta muito importante. Né? A linguagem da criança que a gente utiliza é a forma lúdica, né? A forma de a gente ter o engajamento, a interação da criança durante o tratamento. Eu me lembro perfeitamente, não só nas suas aulas, mas também quando eu fiz a certificação internacional, que falava que a gente tinha que ter muito cuidado com alguns estímulos que nós proporcionávamos com alguns objetos, né? Alguns equipamentos da integração sensorial. Eu me lembro que assim, o estímulo vestibular ele é muito bom, mas ele também é muito perigoso. Então, como você falou do balanço, vou aproveitar, né, o gancho, a gente tem que ter um cuidado e como vai indicar esse balanço. Né? Porque a gente está ali para dar o suporte à criança. E o importante do terapeuta ocupacional, ele está habilitado e capacitado, né, para executar a técnica de integração sensorial, que não é simplesmente ir lá brincar no balanço, né? Ou seja, no pula-pula, na piscina de bolinha, enfim, a gente tem um rico, né? Vamos dizer assim, um espaço, como você falou, encantador para qualquer criança, né? A criança chega ali e fica assim maravilhada com um monte de brinquedos que para a família, como você mesmo disse, eu vou encontrar isso lá no shopping, no parque, né? E a gente sabe que para cada equipamento existe um objetivo adequado para se alcançar, né? Uma tarefa para se fazer. Esse cuidado tem que ter muito grande, né? Com cada etapa, vamos dizer assim, do tratamento da integração sensorial. Né? É importante você dizer isso, porque assim, às vezes algumas pessoas não sabem realmente como é que aconteceu a história da integração sensorial. Foi fantástico, né? Você dar essa introdução para as pessoas e verem por onde que começou toda essa teoria, né, da Diane Aires, que a gente agradece assim, né, demais, né, por tudo que ela fez, né, por nós, né, por toda técnica, por todo o histórico, né, que ela tem, mas é importante a gente estar em, vamos dizer assim, uma educação continuada, né? Não só saber da teoria, mas também saber da avaliação, como você havia dito, né? De ter essa coisa da avaliação, de usar as ferramentas adequadas para avaliar, porque aquela coisinha, né? Como você tinha dito, às vezes na integração sensorial, a gente consegue desvendar essa coisinha e às vezes é só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa por baixo dessa pontinha só que a gente está vendo. Isso, concordo plenamente. Simone, porque esse espaço, na verdade, na mesma proporção da importância, né, de você ter um terapeuta, que depois eu posso, na sequência, a gente falar um pouquinho dessa formação, tanto é importante você ter um terapeuta com uma formação adequada para a aplicação dessa técnica, porque depois eu falo, né, assim, do terapeuta, como também você ter um espaço adequado para a aplicação dessa técnica. Então, se a gente fala, né, de um espaço, e às vezes eu percebo, né, e as pessoas me pedem orientação, olha, eu tenho uma sala de tal tamanho, eu tenho um equipamento, eu tenho uma piscina de bolinha e tenho um balanço, você acha que é suficiente para eu trabalhar na integração sensorial? Não, o que eu sempre digo é assim, o quanto mais você entende dessa teoria, e se fosse tão fácil assim, né, Simone, entrar lá na sala e sair brincando, eu acho que eu não precisava ficar 35 anos da minha vida estudando sobre isso e ainda assim, né, fazendo às vezes alguns cursos e lendo algumas coisas que eu falo, poxa, eu já achei que eu sabia tudo e ainda falta tanto, né, e não precisaria isso. Verdade. Porque, não é? Porque assim, você sempre está descobrindo e entendendo várias outras coisas, e mesmo assim, o quanto eu ainda aprendo, né, Simone, e assim, até pelos desafios que eu tenho tido na minha vida mesmo, até porque eu falei, eu estou muito na área da avaliação,
e desses anjos que vêm para eu avaliar e que é muito mais interrogação do que certeza. Vindo já do médico que não consegue bater o martelo em relação ao diagnóstico, né? E a gente, assim, ter que realmente entrar, aprofundar, ou às vezes o mínimo detalhe eu conseguir matar a charada, né? Eu brinco que às vezes eu vou dar uma devolutiva no dia seguinte e eu vou dormir pensando naquela devolutiva, eu falo, oh, meu Deus, ainda tem alguma coisa que não está fechando isso, né? E aí eu falo, o anjinho de durante a noite vem e sopra no meu ouvido e fala, você não viu aquilo? Naquele momento que a criança apresentou aquilo ali, e aí a gente consegue, né, desvendar. E o que eu falo, né? Porque o espaço da integração sensorial, ele tem que ser um espaço, primeiramente, que ele tem que proporcionar experiências sensoriais para essa criança. E quando a gente fala de experiências sensoriais, eu estou falando praticamente de todos os órgãos do sentido, que dentro da integração sensorial, a gente vai considerar pelo menos 7. Hoje a gente já escuta, não são mais 7, é 10, mas vamos ficar por 7, já tá bom. Se a gente entendeu 7, eu já vou ficar feliz, né? Mas são aqueles 5 órgãos do sentido que a gente já conhece, e o que acrescentaria aí é a propriocepção e o sistema vestibular, né? E o vestibular, enquanto um sistema sensorial. Então, se a gente for pensar, quando a gente fala na integração sensorial, e hoje a gente tem muitas crianças com dificuldade também, quando você entra nesse mundo dos aspectos sensoriais, é um mundo mesmo, que talvez nem a Diners teve tempo de vida para ver até onde isso ia chegar. Né? O que eu digo assim, quando a gente fala a integração sensorial, quando ela surge, ela fala basicamente de 3 sistemas, né? Eu falo 4 porque o sistema visual também está muito ligado ao sistema vestibular, mas quando ela idealiza, quando ela cria essa teoria, ela fala desses 3 sistemas, é onde tudo que você lê e estuda, você vê que você tem muito mais compreensão, estudo em relação ao tátil, ao proprioceptivo e ao vestibular. Só que hoje, na nossa prática terapêutica, você encontra muita criança com disfunção que passa pelo olfato, passa pela questão auditiva, né? Pelo paladar, pelo sabor, né? Então, você percebe que esse universo é muito maior. Então, quando a gente vai falar dessa saga, você tem que ter minimamente a garantia que aquilo que você tem ali, não estou falando, não precisa ter um espaço imenso, né? Mas você tem que ter um espaço que contemple todas essas possibilidades da criança experimentar sensorialmente falando, óbvio que isso tem uma questão motora, mas ela tem que ter essa condição. Então, por que um balanço e uma piscina de bolinha não são suficientes para a sala de integração sensorial? Porque ela vai contemplar, não vou dizer que não vai contemplar, mas a gente não vai conseguir fazer essa leitura do que está acontecendo quando a gente fala de algo que nesse processamento, nessa integração desses sistemas não está funcionando. Então, é importante que a gente tenha, né, informações que passam, informações não, recursos que você possa ver como essa criança está respondendo frente ao sistema tátil. Né? Então, não é dizer, eu tocando a criança e essa criança respondendo para mais ou para menos, eu vou poder ter condição de dizer que ela tem um problema no sistema tátil de hiper ou hiporresponsividade, ou qual é a disfunção de modulação ou discriminação. Então, eu tenho que ter várias condições que eu vou avaliar muitas vezes esse sistema tátil para eu chegar a uma conclusão se o problema disfuncional dessa criança está no sistema tátil. Mesma coisa falando do proprioceptivo, né? Quando eu falo da propriocepção, eu falo de algo que a criança vai precisar ter uma condição, um equipamento, um espaço, que ela possa ter coisas que ela possa puxar, que ela possa trepar, que ela possa pular, que ela possa puxar uma corda para ela deslocar, por exemplo, um equipamento, né? Uma cama elástica que ela vai precisar usar dessa condição dela muscular de percepção proprioceptiva para poder fazer o que ela vai fazer na cama elástica. Então, e também, sim, balanços, né? Balanços que eu vou ter que ter, que a criança vai ter que ter a possibilidade de tirar o pezinho do chão
né? E aí, sim, tirar ou não, né? Porque se ela também tiver uma disfunção sensorial, por exemplo, uma insegurança gravitacional, ela não vai tirar esse pezinho do chão nem que mate, porque ela vai ter muito medo, muita insegurança de se colocar num equipamento como esse. Então, é um universo que ele tem que ter essa riqueza, né? E é isso, ele não só tem que ter essa riqueza, mas eu entender que quando eu coloco uma criança em cima do balanço, o que, que tem a ver eu fazer um movimento linear? O que, que isso relaciona com uma aprendizagem que não está acontecendo? Por que, que eu vou trabalhar, eu vou fazer movimento rotatório? Porque os pais, quando nos buscam, ele não vai falar para você assim, olha, o meu filho está com problema no sistema vestibular. A própria secção dele não está dando uma resposta como deveria dar. Evidente que não. Ele, logicamente, ele vai fazer uma queixa funcional, né? Então, ele vai dizer que algo está passando funcionalmente que a gente vai concluir ou vai perceber se isso, alguns dos sistemas sensoriais, está tendo alguma dificuldade. Entendeu? Então ele vai falar, por exemplo, né? Olha, quando o meu filho ele entra no carro, ou quando ele vai, ele passa mal, ele vomita, ou quando ele vai no parquinho, ele fica só sentado na areia, não suporta nada que balança, não gosta de um gira-gira, né? Quando ele vai subir no escorregador e descer no escorregador, ele sempre sobe e desce no escorregador da mesma forma, né? Ou ele vai vir com uma outra queixa. Não, meu filho tem uma seletividade alimentar horrorosa, só de olhar pro alimento ele já não quer saber de comer, né? Então tá, esse é o dado que o pai vai trazer. Será que essa criança não está comendo porque ela não gosta do que ela está vendo? Ou ela não está suportando o cheiro desse alimento? Ou ela está vendo, né? Ela está suportando o cheiro, mas quando isso chega na boca, tatilmente, ela não sabe, ela não quer, ela não suporta essa textura, né? Ou mesmo, quando o alimento entra tanto dentro da boca, quando o alimento vem e entra dentro da boca, ela não consegue mastigar, ela não sabe o que ela faz com essa comida dentro da boca, né? Então, a gente sabe que ali pode ter um problema de discriminação, tanto tátil como proprioceptiva, né? Ou é aquele alimento que está muito duro e ela faz aquela mordidinha muito fraca, né? Ou é aquele alimento que é mole e ela faz muita pressão, né? Ou o pai vai falar, por exemplo, olha, ele pega muito forte no lápis, não tem uma ponta de lápis que fica inteira, né? O que está dizendo isso para mim? Será que eu tenho que investigar, então, algo proprioceptivo e tátil que não está funcionando para ele não perceber esse objeto, o lápis, por exemplo? Né? São exemplos que eu estou dando, né, Simone? Assim, porque a queixa vai ser essa. Né? Agora, o que, que tem a ver essa queixa com aquele ambiente de balanço, de piscina de bolinha, de colchão de espuma, não é? De pula-pula. Então, aí sim que a gente. Esse raciocínio clínico, eu vou dizer bem sinceramente, não é para qualquer um, viu, Simone? Não é para qualquer um, porque é aí que fica o nó. Como é que a gente consegue linkar essas coisas? Né? Então, cada vez mais, eu sinto que assim, né? A gente tem aprimorado, né? Isso foi um desafio que eu coloquei para mim mesma, né? E ao longo da minha vida, de como eu poderia avaliar melhor os meus pacientes, né? Se eu tinha recurso suficiente, né? Ou seja, instrumentos de avaliação estruturada ou não estruturada, suficiente para chegar à conclusão no que o meu paciente tinha, né? E foi uma vida mesmo, né? Assim, uma vida de muitos anos aí buscando isso, né? Essa formação, essa informação, essa formação, esse treinamento, essa aplicação e um exercício diário de raciocínio clínico mesmo, né? Porque eu hoje tenho assim a felicidade de trabalhar realmente num centro de referência de integração sensorial e que por ser referência, os desafios cada dia passam a ser mais difícil, né? Porque você vê que é isso que eu falei já lá atrás, né? São crianças que têm dificuldades, que está aparecendo, tem uma dificuldade. E hoje, felizmente, também uma coisa que eu tenho me orgulhado muito, assim, nesse sentido, né, Simone? O quanto os médicos têm nos solicitado, né, como uma ajuda. E eu vejo isso de uma forma tão
tão bonita como é que eu digo assim, de uma abertura mesmo e de considerar que nós, enquanto profissionais, seja da físio, da fono, da TO, da psicologia, a gente pode ajudar e muito nesse diagnóstico. Mas a gente, voltando para a questão da integração sensorial e falando um pouquinho desse ambiente, né? Muitas vezes aquele médico ele identifica, a família fala, né, que aquela criança puxa para alguns aspectos sensoriais. O médico pode até identificar de uma forma muito superficial, mas ele não tem um ambiente, ele não tem um recurso avaliativo que vai fazer com que ele bata o martelo com toda certeza, né? Então, isso é um privilégio para a gente, né? É um privilégio e uma compreensão que hoje tem se ampliado muito na área médica, e eu fico muito feliz, porque hoje eu tenho tido nos meus cursos muitos médicos fazendo, né, o meu curso, para entender que raio que é essa de disfunção sensorial, né? Porque, aí assim, eu acho tão engraçado, porque outro dia uma médica me ligou, ela falou assim, Lígia, eu estou identificando tudo isso aí que eu sei que você faz, esse menino tem tudo, mas qual é o CID que eu dou para ele? Olha, eu achei tanta graça, Simone, porque assim, né? Ela me perguntando, porque assim, não tem um CID para disfunção sensorial, né? Mas aí eu fui ajudando a ela, né? Olha, será que você não poderia pôr um transtorno, né, do desenvolvimento da coordenação? Ou um transtorno misto do desenvolvimento, ou até, porque não, o TEA, né? Que a gente também tem, né? Aí ela falou assim, pronto, fechou. Como é que eu não tinha pensado nesse CID, né? Então eu falei para ela, olha, lógico que algum desses CID não vai dizer tudo que essa criança tem, mas está lá um pedacinho, né, nessa criança, porque eles precisam realmente dar um diagnóstico. Então, eu acho assim, é muito bom a gente perceber o quanto evoluiu, né? O quanto evoluiu. Imagina, Simone, quanto que a gente tinha essa relação, né? A gente estava num lugar tão outro, né? Assim, em relação ao médico que dá o diagnóstico, e hoje não, né? Então, olha, eu vou... E isso tem acontecido, isso. É como eu falo, é um privilégio mesmo, né? Um privilégio, não um privilégio, vamos dizer assim, uma vaidade minha, né? Mas um privilégio, assim, no sentido de poder ajudar as famílias e ajudar ao médico de conseguir fazer um diagnóstico mais assertivo, né? E a gente poder contribuir para isso. E eu acredito sim, porque a gente evoluiu também como profissional. É como eu disse, hoje eu acho que a gente tem mais recursos mesmo, avaliativos, instrumentos que a gente pode aplicar, né, analisar e ajudá-los a dar uma resposta, né, um pouco mais efetiva e mais conclusiva de cada caso, porque eu me coloco muito no lugar dos pais, sabe, Simone? Eu fico pensando assim, porque quando você tem um diagnóstico, uma síndrome de Down, uma paralisia cerebral, né, ou uma síndrome outra aí, ou alguma, ou mielo, né, ou essas síndromes que a gente tem mais certeza, bater o olho você já sabe que né, é muito mais fácil, né, assim, se fecha um diagnóstico logo. Agora, tem crianças que não entram em nenhum desses diagnósticos, né? Mas algo está impactando no desenvolvimento dela, né? Então, os pais percebem, olha, não está, ele tem um priminho que é da mesma idade, e eu estou percebendo que o desenvolvimento não está indo igualmente, na mesma velocidade ou da mesma forma, né? A gente entende que cada filho é um filho, ou que cada criança é uma, mas a gente percebe, e o pai percebe isso, né? O pai tem uma sensibilidade, tem um cuidado e eu escuto muito os pais, porque às vezes o pai está te dando a dica, né? O pai está falando ali onde é que vai por essa área, que você vai encontrar alguma coisa ali. E nós temos o recurso para fazer isso, né? Então, toda essa conversa assim, até para dizer o quanto é importante e necessária a formação desse terapeuta. Né? Quando eu penso assim, que nós escolhemos, por exemplo, e isso, né, cada um faz a sua escolha na área que for, né, como eu falei da outra live, né, como é que é o nome dela, Simone? Desculpa, da terapeuta? De terça-feira? Terça. Ana Paula. A Ana Paula. Então, você vê, né, assim, o conhecimento daquela área que ela estava, né, que é a formação dela ali, que ela fala com propriedade daquele assunto, né,
É muito legal isso. A gente não precisa entender de tudo, porque nem precisa e nem, também não dá. Mas aquilo que a gente escolhe para entender, a gente tem que entender muito, a gente tem que ir a fundo. E falando especificamente da integração sensorial, é uma formação que ela é longa, né? É longa e de muito estudo, né? De muita observação. Então, assim, você tem uma teoria, você tem uma prática. Eu vejo muitas vezes, né, uma discussão que, né, também estou falando aqui no CREFIT, eu acho que isso é uma coisa que está fomentando muito, né? Que é a questão realmente dessa certificação internacional, né? Os terapeutas ocupacionais têm que ter uma certificação, evidente que tem. Ninguém vai escutar sair da minha boca coisa diferente disso. Tem que ter, porque a certificação, ela te dá uma base bastante importante, um aprofundamento muito grande, né? Mas a gente também precisa da prática, né? A gente precisa de um tempo de vivência, de experimentar, de estudo. Então, hoje, o que eu digo é assim, se você escolhe esse universo, é isso que você quer trabalhar, porque você se identifica, se encanta por isso, então eu tenho que colocar isso como uma meta na minha vida. Né? Então, eu vou começar, seja com os cursos introdutórios, os cursos mais básicos, seja pleiteando realmente uma vaga na certificação, que não é fácil, né? A gente sabe que a gente tem uma demanda muito maior do que de vagas que a gente pode oferecer, né? E também os outros cursos que a gente vai tendo, vai trazendo, de pessoas que sejam fora do país, como de pessoas que estão aqui dentro do nosso país e que são muito boas e que estão muito tempo nessa caminhada, mas a gente tem que estudar muito. E também, assim, e cuidado com quem você vai estudar a integração sensorial, né? Não é, como eu falei, não é porque eu que estou falando aqui, entendeu? Por quê? Porque, assim, é algo tão difícil, né? Tão complicado, é É. complicado mesmo, né? Que a gente precisa estudar muito, estudar a teoria, estudar, olhar, fazer observação prática. Por que ela está usando aquilo? Por que não está usando aquele outro? Quando ela faz a avaliação, o que ela está interpretando com aquilo ali? Então, isso é super importante, essa formação. Quisera eu, Simone, poder oferecer vaga para todos os terapeutas que tivessem interesse, né, em aumentar o seu conhecimento na integração sensorial e que não fazem ou que não aumentam essa formação por conta de porque não querem, né? Ou é porque realmente muitas vezes não tem a possibilidade disso. Então, outra coisa que a pandemia fez muito bem, né? Olha, quando que eu pensei, eu e Maria, dar curso online? Online. Ó, online, meu Deus do céu, né? Eu falei, minha nossa, e assim, e como foi maravilhoso, né? Porque quanta gente de vários lugares do país gostariam de vir para Campinas fazer o meu curso e não podiam por N situações, né? É custo, é o curso, é estadia, é vir para cá, né? Assim, como ampliou essa possibilidade, né? Quantas pessoas conseguiram, a partir desses cursos online, fazer, né? É evidente que o fato de vir para Campinas, conhecer o meu espaço, eu também dou curso prático, então, né, vir aqui experimentar o equipamento, conhecer, isso é necessário. E tem que fazer isso também, né? Então, essa formação ela é extremamente importante. Então, a gente precisa realmente, né, do conhecimento da teoria, da técnica, o conhecimento dos recursos de avaliação, né, essa formação. Você, então, tem um conhecimento teórico e prático e trabalhar com isso. Tem que pôr a mão na massa, né? Pôr a mão na massa, subir, trepar naqueles equipamentos lá, experimentar em si, né? Você subir num equipamento, deixa eu ver, o que é que eu sinto quando eu balanço para frente e para trás, né? Eu digo assim, às vezes as terapeutas põem uma criança em cima de um equipamento e começa a ver um monte de pelo em ovo, né? Assim, a criança passa a ter tudo. Eu falo, pera um pouquinho, vai você lá dentro daquele equipamento. Aí as reações que a terapeuta está tendo são super normais, óbvio. Eu estou balançando, estou te deslocando, estou tirando teu pé do chão. Então, isso é normal, isso é típico, né? Não é isso que é o problema. Então, eu digo assim, né? A gente tem que realmente experimentar, perceber no próprio corpo qual é a resposta que eu precisaria dar para essa demanda. Então,
é uma formação que ela é muito complexa, porque você não é fazendo um curso de certificação, como eu falei, é válido, mas é um curso basicamente teórico, né, os módulos todos, e então você precisa de supervisão, de vivência, né, de se apoderar um pouquinho mais mesmo do recurso, e que gradativamente você vai se tornando um terapeuta melhor, né? Seja na hora da sua avaliação, como seja também na hora da sua prática, do seu atendimento mesmo, né? Aí não tem assim, quando você faz, tem sessões, tem atendimentos que a gente faz, você fala, poxa, hoje eu estou orgulhosa de mim mesma, não é? Porque aí aquele dia parece que você conseguiu acertar, a criança respondeu, né? Ela tem. Como também tem dia que a gente fala, poxa, né? O que aconteceu? Né? Porque também essas coisas acontecem, né? E também a gente sabe que tem muitos casos que também existe um limite, né, Simone? Seja um limite do próprio diagnóstico mesmo, né, da patologia em si, como também pode ter um limite da técnica, enquanto aquela criança pode se beneficiar ou não da integração sensorial, né, porque ela também tem um tempo, ela também tem uma janela. Né? E a gente tem uma crítica de que será que a abordagem da integração sensorial é a melhor para essa criança? Né? Ou ela precisa da integração sensorial, mas ela precisa de outras coisas também? Né? Hoje eu estou vivenciando muito assim, né? Tem os anos de experiência, tem as suas vantagens também, porque os meus meninos cresceram. Entende? Aqueles piquititicos que chegaram para mim bebê, hoje estão tudo adolescente virando adulto. E aí os pais olham assim, desesperados. Olha, quando eu chamo para conversar, não, você não está falando para mim, então você vai dar alta, né? Ou que eu não, que aquilo que vocês oferecem aqui não tem mais, né? Então, isso é uma preocupação para a gente também, né? O que a gente pode pôr no lugar? A terapia ocupacional, ela tem ainda como ajudar, né, essa criança, essa família, não sendo a integração sensorial, o que vai ser? Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem trabalhado muito com os grupos, e que tem sido maravilhoso, né, isso, porque os grupos, porque o adolescente vai chegando, aquilo que era um problema funcional lá, que ele não conseguia se regular, ele consegue hoje se regular, né? Ou se autorregular. Mas aparece outras demandas, só um pouquinho. Oh, Thales, tá me escutando? Eu tô aqui com a garganta seca já, porque também a pessoa não fala Eu quase, tô né, vendo Simone? assim, esse é um bate-papo para a gente fazer assim, durante, acho que vai a madrugada toda, né? Vai, você sabe que eu, minha filha, quando engato uma primeira nesse assunto, né, mas eu vou só fechar isso aqui. Então, essa questão a gente tem que ter essa clareza, né? Então, assim, para quem que a gente vai encaminhar, né? A terapia ocupacional, ela ainda pode ajudar, né, esse paciente, e se sim, qual é o modelo? Né? Então, hoje a gente tem visto, né, assim, lá na clínica, felizmente, a gente tem 2 terapeutas, né, ocupacionais que vieram muito da área da saúde mental e que têm feito um trabalho muito legal com esses grupos, né, que a gente consegue, porque tem uma outra demanda, tem ainda questões sensoriais? Tem, mas que são questões sensoriais que já são trabalhadas num outro lugar, né? E que daí, Mas, lógico, assim, que eles recolhem a gente, né? eu acho Mas, assim, mas tem eu um acho que eu outro vou poder lugar, né? marcar com você, assim, eu acho que mais umas 10 lives, acho que serão poucas para a gente poder falar de um tudo, né, que a integração E ainda não sensorial acabou. pode, né? É que o nosso tempo está quase estourando, senão a gente não consegue Tá. deixar gravado lá no nosso, né, no nosso GBT. Eu, assim, já Sim, aproveitando que eu tenho um minutinho, passou super rápido, né, o nosso tempo. passa mesmo. Né? Eu agradeço de coração, Lígia, pela disponibilidade que você teve com o Crefito 2. Agradeço a cada um que fez parte, né, com a gente dessa live de hoje. Foi uma honra tê-la. Estou morrendo de saudade. Estou doida para essa pandemia dar uma reduzida para poder te dar um abraço. Né? Isso Matar a mesmo, saudade assim, de apertado Campinas. mesmo, né? Usar muito tato pressão, que eu adoro. Né?
A gente marcar para matar saudades. Eu agradeço a Sim. cada um que participou, agradeço por você fazer parte dessas comemorações dos 51 anos de regulamentação profissional, para a gente poder ver o trabalho que tem, né? Como a gente fala assim, intermunicipal, interestadual, mundialmente falando. Agradeço de coração pela participação e a cada um de vocês. E aqueles que não conseguiram assistir essa live maravilhosa com a doutora Lígia, vai estar gravada e a gente se encontra de uma próxima vez. Gratidão, Tá viu, certo. Lígia? Tá, imagina, eu que agradeço muitíssimo, Simone. É um prazer sempre estar com você e falar desse assunto. Tá bom? Obrigada, até a Beijo próxima. grande, viu, linda? Até a próxima, tá?